Consultório de família especial. Nesse mês de junho, nós já estamos chegando ao finalzinho dessa jornada, dessa série especial que nós estamos fazendo com muito carinho para você. E aqui nós temos recebido casais para contar da história, da experiência de cada um deles, para nos emocionarmos juntos também, nos alegrarmos e pensarmos no casamento como algo que fora de fato, como de fato é algo pensado por Deus. Um casamento em que muitas vezes nós vamos dar de cara com algumas adversidades. Afinal de contas, nosso duro coração precisa ser amolecido, moldado, transformado pelo Espírito para ser um casamento de verdade e para sempre. E eu vou receber aqui alguns amigos daqui a pouquinho, viu? Aliás, já é agora. Eu vou recebê-los. João e Darcy. Darcy é apresentadora do Revista Novo Tempo. Pode vir. João, dos nossos produtores, jornalistas, coordenadores. Como vai você, meu amor? Graças a Deus, muito obrigada. Bem-vindo, João, bem-vindo. Sentem-se aqui, ó. Fiquem à vontade. Alain e Eliane, meus amigos, venham para cá também. Como vai você, minha amiga? Direto de Salvador aqui para o nosso programa, bem-vinda. Você, Alain, muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Ai, que coisa boa estar entre amigos. Gostaram da casinha arrumada? Tá tudo muito lindo. Ai, tem docinhos, tem comidinha. Pode ficar à vontade, viu? Só deixa um docinho pra mim. Claro. Eu já volto. Muito bem, meus amores. Ficamos juntinhos assim a partir de agora. Mas como você sabe, toda festa tem que ter música. E eu tenho aqui a Michele Emanuele, acompanhada do Marquinhos. E eles já começam cantando pra gente. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Lindo! Michele Emanuele e Marquinhos têm nos acompanhado em todos esses programas especiais. Desde agora, minha gratidão. Ainda hoje eu quero saber, porque na semana passada, não é, Michele? Teve a participação do seu marido, da sua Teve, que filha. eu chorei horrores. Foi, lindamente. Hoje eu quero saber de você, viu, Marquinhos? O que tem do seu casamento que a gente não falou sobre ele ainda, tá bom? Você conta pra gente? Claro. 7 aninhos de casado? Isso, não é? são 7 Tá anos de bom, casado. daqui a pouquinho a gente conversa, mas por agora, Marquinhos e Michele, eu vou conversar com o João e com a Darcy Visan. Ela é apresentadora do programa Revista Novo Tempo, ao vivo, de segunda a quinta, aqui na Novo Tempo. E na sexta-feira, aquele programa especial de boas notícias, que é um momento muito esperado, muito aguardado. E ela daqui a pouquinho precisa, talvez, sair. E eu agradeço muito a vocês por estarem aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Quanto tempo de casados? 15. Oh, mas Deixa ele falar para ver se ele lembrava. lembrou, né, Darcy? Primeiro teste já, né, Darley? Se lembra da data. Lembra? 15 anos. Muito bem. Eliane e Alain, quantos anos de casados? E aí, Eliane? 20. Vocês combinaram para não esquecer? Eu tava já perguntando aqui para ela. E aí, lembra? Claro.
Claro, lógico. Muito bom. Já 20 chego aí com aninhos. vocês para saber da história de vocês. Amigos queridos, como eu disse, vieram lá de Salvador. Você é de onde? Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Sou de Três Rios, cidade de Três Rios. E você, João? Bragança Paulista. Olha aqui, pertinho tá mais pertinho da gente. Como é que vocês se conheceram? Eu fui morar em Bragança Ah. e num certo dia eu fui ser apresentadora de um programa político e o João trabalhava na prefeitura da cidade. Aí, para me conquistar, ele começou a me imitar. Ele ficava lá atrás, na plateia, e fazia todos os gestos que eu fazia. Você estava chamando a atenção dela. criativíssimo. Exatamente. Eu me Uma controlando forma para de não rir. aproximar. Não é? Criar conexão. Sim. E a gente virou bons amigos, primeiramente. E aí, depois, a gente começou a se gostar e falou, então vamos namorar. Vocês, intencionalmente, era só amizade mesmo e depois veio o Não, interesse não, amoroso? não, não, não. Ele sempre teve a intenção Talvez de da namorar. minha parte não era. Da parte dela talvez fosse. O quê? Namorar ou só Sim. amizade? Não. No caso, você, no começo, amizade. O meu Isso, já é. tinha uma intenção. Verdade. Aham. Mas sempre respeitei o espaço. Acho que acontece, não é uma coisa que pode ser Pode ser a forçada, qualquer né? preço. Um homem gentil, né, gente? Um homem Sim, gentil, claro. vai dando tempo e espaço. O que foi a chave da virada que você disse, eu estou gostando do João e eu vou namorar com ele? Olha, o João, ele entrou na minha vida numa fase em que eu estava muito só. Eu estava sem um rumo certo. E aí ele foi chegando, se aproximando e sendo aquele guardião que eu precisava. Sendo aquele homem provedor, aquele homem companheiro, aquele homem amigo. E isso me conquistou muito, porque eu via que ele tinha um interesse genuíno em estar comigo. Nós nos casamos 1 ano depois que a gente começou a namorar. E ele foi, assim, conquistando o meu coração em cada atitude dele. O fato dele cantar me encanta. Eu amo o dom que ele tem. Você sabe que eu conheci o João quando ele era solteiro ainda e cantor, o CD, Cantor. canta muito bem. Lá em Nova Friburgo, Nova não é? Friburgo, no Rio de Novo Janeiro. Tempo, É. era lá. Então, e me conquistou. E me conquistou a ponto de eu falar assim, olha, eu quero ir para a sua igreja também, porque ele já tinha um ministério dentro da igreja. E eu falei, eu não quero atrapalhar isso. E aí foi assim que eu vim para a igreja. Eu quero experimentar isso que você Exato. experimenta, né? É. O que te encantou na Darcy, além da beleza, claro? A postura. É. Eu vivia num meio, trabalhei quase 15 anos entre Câmara e Prefeitura lá em Bragança. E é um meio que é um pouco complicado as relações, né? Não só apenas de homem e mulher, mas é complicado. E a postura dela sempre foi uma postura de uma mulher diferente. Tanto que eu sempre falei para ela, a primeira coisa que me chamou a atenção, além da beleza, foi justamente a forma que ela fazia as coisas. Isso me encantou. Segura, profissional. Sem dúvida, reservada, respeitadora, respeitosa. respeita os espaços, né, de cada um. Foi bacana, foi bem legal. Alan e Eliane, vocês namoraram quanto tempo? Olha, nós começamos a namorar ainda bem jovem, tá? Acima dos 17, né? Ouça bem, Helena. E É que eles têm uma filha de 15 anos, fica a dica, né? 15 e 17. Helena Ah, é. tem 17, Júlia 15. Eu nem coloquei Júlia na conta, tá, Júlia? Não está liberado. Não está liberado. Mas brincadeiras à parte, namoramos ainda jovens, né? 1 ano e 3 meses. Depois a gente deu um tempo e aí depois nos reencontramos, éramos bons amigos, nos reencontramos e aí nos casamos. Foi interessante, um amor que virou amizade e que voltou a ser amor novamente. É sério? Sim. Aquele término ali foi o quê? Foi uma pausa necessária, como a Alan mencionou, nós éramos muito novinhos ainda, então a gente precisava amadurecer para encarar um relacionamento com mais maturidade. Então, eu acredito que foi uma pausa necessária. Eu conversava com vocês agora há pouco e o Alan lembrou de uma coisa interessante, que vocês começam a namorar e casam e já eram sócios. Vocês são empresários, a Eliane também é psicóloga, mas profissionalmente vocês estão unidos há muitos anos como sócios. Deu certo, né, essa história de trabalhar junto, de ser marido e mulher? Olha, Darlene, é um desafio muito grande porque o processo de comunicação não é fácil.
E sem contar que quando a gente terminou ali aquela primeira fase do namoro, aí a gente ficou bem amigo, conversava bastante. Ela decidiu empreender e queria colocar uma escola. Eu já empreendia em outras coisas. Ela disse assim, eu quero que você venha ser meu sócio. Adivinha? E deu Olha, certo isso, tem outras gente. versões Pois é. também dessa história. Aí ela disse assim, vem ser meu sócio. Não é por nada não, viu, gente? Mas eu acho que ela tinha outras intenções. Graças a Deus deu certo. Que bom, Deu que certo bom. na sociedade, mas principalmente de estarmos juntos há tanto tempo aí. Qual é a sua versão, Eliane? Então, é assim, eu não tinha, talvez a intenção não era tão clara, né? Entendi. Eu acho que era uma coisa assim natural, pela amizade também, porque Alan já era administrador, e eu via realmente um parceiro ali profissional, mas o amor floresceu novamente. Muito bom. Ô, João, o que foi nesse processo de vocês, e Darcy, o que no processo de vocês de relacionamento, do se conhecer, né? Vocês se veem, ficam amigos. Quando vocês decidem namorar para casar, o que foi o grande cuidado? Porque a Darcy já tinha um filho, de um outro relacionamento, você não era da igreja ainda, adventista. E, João, você a conhece. Como foi esse processo de levá-la a conhecer a sua fé, de ela se entregar, como disse que o fez, e no conhecimento de vocês dois, o que foi mais desafiador? Darleide, a gente tem uma característica desde o começo do relacionamento da gente. Tudo foi muito transparente. Sentimentos, processos, negócios, tudo é muito transparente, né? E talvez por experiências que ambos tiveram em relacionamentos anteriores que não foram legais, a gente desde o começo começou com um ponto de partida, né? Embora eu quisesse muito que ela viesse para a igreja adventista me acompanhar, eu nunca forcei ela a fazer isso. De fato. Ele chegava sempre todo de terno lá em casa, sábado de manhã, e era o meu dia da faxina, aquele dia que eu botava a casa para cima, sabe? E aí eu olhava e falava, nossa, que homem lindo, gente, todo de terno, todo arrumadinho, sabe? Cabelo molhadinho. E ele falava, então, você quer ir comigo hoje, Darcy? Eu falei, hoje não vai dar. Aí, Tem faxina para fazer. faxina para fazer. E aí até que um dia eu aceitei ir com ele. E fui muito bem acolhida, por isso é muito importante as nossas igrejas estarem preparadas para isso, né? Para receber as pessoas de fora. E eu me lembro como se fosse hoje eu indo para a igreja. Eu estava cheia de adornos, né? Um brinco, pulseira. E aí eu falei para ele, as mulheres da igreja têm o hábito de usar joias, bijuterias? Ele falou, não, mas você não precisa tirar. Mas eu queria me adequar. E aí eu fui tirando porque aquilo não era importante para mim, sabe? O importante era estar inserida no contexto dele, respeitar isso. E aí foi assim, foram momentos maravilhosos. Eu falei, e quando eu vejo ele cantando, renova meu amor por ele. E você não sabe, Darleide, mas assim, olha, lá aos 20 anos, participando de um culto uma vez, eu vi um casal de cantores e eu falei para Deus, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o dia que tu me deres um marido, eu quero que ele seja cantor. E o Espírito Santo me lembrou disso quando nós nos casamos e ele cantou para mim. Porque eu tinha até me esquecido dessa oração, né? E eu falo que sempre que eu ouço ele cantar, renova esse amor. É como se viesse um bálsamo do Senhor falando essa resposta de oração. E eu louvo a Deus por isso. Que lindo. Tem um momento, porém, na vida de vocês que eu gostaria de ressaltar agora, que tem a ver com outro desafio vivido, já nesse tempo de casados, já com a vida estabelecida, mas há um momento em que o João passa por um processo de depressão profundo. Sim. O que foi aquele momento? Eu quero ouvir a Darcy para ela dizer a versão dela de quem te acompanhou naquele momento doloroso, sim, que nós já bem sabemos que de fato é doloroso. Naquele momento em que você estava tão mal e a Darcy assistindo tudo aquilo, o casamento correu risco de alguma forma? Sim, todos os riscos. O risco principalmente de terminar, e nós quase terminamos por umas 3 vezes, acredito eu. Porque era muito desafiador o seguinte, o João não tinha consciência de que ele estava doente emocionalmente, que ele precisava de um tratamento. E aí o que acontecia? Ele pegava, começava um tratamento, eu levava ele, eu ia junto com ele na psiquiatra,
a gente começava todo um tratamento, passava 6 meses, ele achava que estava bem. E aí ele suspendia o tratamento por conta própria. E aí fazia da nossa vida um horror novamente, começava a ser hostil nas palavras. Tinha o meu filho também, que eu tinha que protegê-lo. E o João bagunçava. E a gente trabalhava junto, eu era chefe dele na época. Trabalhávamos assim, ó, de mesa colada. Então, era desafiador pelo trabalho, pelo casamento. Passou semana, Darleide, para você ter uma ideia, do pessoal da TV não saber que a gente estava brigado, mas a gente não se falava fora dali. E eu em oração, falando, Senhor, não foi isso que eu pedi para Ti. Eu sei que as coisas podem sair do trilho, que às vezes são atitudes e decisões nossas, mas eu preciso que Tu coloque a mão nisso. E quando eu chegava ao ponto de falar, olha, eu quero me separar, teve uma vez que eu saí para procurar casa, para ir para outro lugar, porque ele não saía de casa. E aí ele chorava, ele pedia perdão, ele falava que ia levar o tratamento a sério. E assim, o João foi num processo de amadurecimento. Eu fui praticamente a psicóloga dele, né, ali em casa. E até que um dia eu falei para ele, chega, eu não vou abrir mão do nosso casamento, eu não vou abrir mão de você. Mas eu preciso que você queira estar pleno e com saúde dentro de casa, para que a gente possa viver plenamente o que Deus deu para a gente. E às vezes, Darleide, a gente tem o tabu de não procurar ajuda psicológica, de não procurar ajuda de medicamentos, mas Deus deu inteligência para os médicos para nos ajudar nisso também. A fé, é claro, é primordial, mas a gente precisa ter o respaldo, às vezes, da medicina para que a gente possa sair do fundo do poço como ele saiu. É claro que eu vou querer ouvir como foi para você esse momento de tomar decisão. É meu casamento, é minha saúde, é nossa vida em família que está em risco. Sim. Mas quando alguém está em depressão, passando por um drama de saúde mental nesses termos, muitas vezes não faz noção do que envolve a isso tudo e o que pode levá-lo a perder a família, se perder de si mesmo. Então, em que momento essa decisão é tomada para resgatar-se nessa história e para ter o seu casamento, a sua mulher, a sua vida de volta? Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, tá bom? Por agora, eu quero receber a minha amiga Reivli, que está aqui, em que eu amo tanto ouvi-la, que eu amo tanto recebê-la. Bem-vinda. Falei aqui. Fique à vontade, meu amor. Tudo bem? Tudo bom, querida? E você, como está? Eu estou bem. Ouvindo a história aqui dos meus amigos. Riquíssimas, né? Por último, agora nós ouvíamos esse relato da Darcy a respeito de uma fase bem difícil do casamento. Reivli, o quanto impacta quando um dos dois está vivendo uma situação como esta descrita, mas pode ser outros, mas é que depressão está muito em alta em termos de sofrimento. Como é que o casal se sustenta nessas horas? Isso varia muito de pessoa a pessoa, né? Você viu que a Darcy agiu de maneira como um grande sustentáculo. Primeira coisa, ela tomou uma decisão. E é engraçado que casamento é uma decisão, né? Amor a gente sente, mas o casamento é uma decisão. Então, ela diz, chega, não abro mão do nosso casamento, mas você precisa fazer a sua parte para que a gente perpetue essa relação e seja feliz. É engraçado que a felicidade está relacionada a uma serotonina relacionada a sentido. E a depressão é a perda de sentido de vida. Então, nada tem cor. Tudo é preto, tudo é marrom, cinza, mas eu não vejo mais o outro e não sinto mais. Então, é claro que nessa hora, segundo o que nós já vimos dos estudos anteriores, o outro não se sente mais pertencente, ele se sente excluído. Porque o movimento que esse que está doente pode fazer para que a relação se perpetue está negado por alguma razão, de pessoa a pessoa, e isso varia. As causas ou os motivos que fazem com que as pessoas neguem o adoecimento não são as mesmas de pessoa a pessoa. Agora, Reivli, há quem olhe de fora e nem faça ideia do que significa a dramaticidade que isso envolve e diga, mas se tem amor vai ficar, se tem amor vai sustentar, como que vai deixar agora? Como que pode ter pensado em sair do relacionamento? Às vezes invalidando a dor deste outro também, que muitas vezes adoece junto, né? Mas essa é uma fala típica de Freud. Ele dizia assim, você vivendo com uma pessoa com adoecimento da saúde mental, né? Você pode não ajudá-lo a curar-se, mas você adoece.
Então, os dois começam a caminhar para esse mundo cinza. Porque ela não tem o que precisa, ele não sente necessidade, porque está no mundo do vazio. Então, automaticamente, tudo que dá sentido a uma relação é cortado. Alimenta-se do quê, então? Não tem O que resta? nada. E as pessoas fazem tudo, nós, né? As pessoas fazemos tudo para sermos felizes. Exato. Então, se a presença do outro está me levando ao mesmo nível de tristeza, de sofrimento e dor, é claro que eu não vou querer viver isso, porque em mim o sentido ainda existe. O outro é que está sem sentido. Nós estamos aqui juntinhos no consultório de família especial nessa série Casais. Hoje, o último programa dessa série, eu queria que todos fossem assim, mas o que é especial é de vez em quando, né? Porque senão vira comum. Mas eu quero muito lembrar a você que isso tudo é feito com verdadeiro carinho por você, por considerar você, sua família, a complexidade que envolve a tudo isso, as particularidades, claro, você tem as suas, eu as minhas, as nossas, mas a gente se inspira na história um do outro, a gente aprende uns com os outros. Essa é a grande beleza da vida, de podermos Sem dúvida. em conjunto aprendermos. Não é? Isso. Deus nos fez gregários por isso mesmo e complementares, para ninguém achar que sozinho é tudo. Agora, amiga, só mais uma perguntinha por enquanto. O quanto o casamento faz, com todos os desafios que sabemos, mas o quanto ele ocupa um lugar de nos constituir mais, eu diria assim, mais satisfeitos em viver? O quanto que essa interação tão íntima, tão profunda, fortalece a minha identidade, se posso dizer assim? Ou até mesmo a autoestima, Ou a né? autoestima, é. Toda vez que o outro sinaliza que eu sou importante, Donald Winnicott, era um psicanalista e pediatra, ele dizia uma coisa linda, ele assim, quando eu penso que eu existo e sou visto, eu tenho certeza que eu existo. Então, no amor isso acontece, principalmente nas relações conjugais. Aquele que... Ele diz que fez um movimento, mas que esperou o tempo da Darcy, né, para que o enlace acontecesse, para que ela se interessasse e também quisesse. Mas esse movimento que ele fazia dizia a ela, e ela sabia, que ela era importante. Lembra do nosso querido Wilhelm Schultz, né? Tudo que nós fazemos como necessidades biológicas é nos sentirmos incluídos, importantes e aceitos. Então, na hora que o outro faz um movimento de desejo, nossa, o mundo cai de alegria. Nossa! Neguinho sente-se muito importante, né? Você está casada há quantos anos? 41. 41 anos. Casei com John Travolta, que hoje é Kelvin Costner. Kevin Costner. Lindo. 41 41 esse ano, em dezembro. Você é daquelas que vocês rememoram de que se conheceram, de como vocês se viram, em que momento da vida vocês estão em termos de mais de 4 décadas juntos? Como é que vocês alimentam esse casamento? Eu acho que esse movimento é mais dele do que meu. Ele é muito de contar história ou de lembrar de coisas. Lembra tal dia, ou você estava assim, né? E eu faço algumas pequenas intervenções nesse sentido, mas ele é mais. Ele é muito romântico. Que legal. A gente já volta por aqui, eu vou ali terminar aquela história. Quero saber de você, João. Então, quando a Darcy diz assim, ou você decide, ou nosso casamento, de fato, talvez chegue ao fim agora. Que reação foi a sua? Eu vivi 3 fases da depressão. A negação, não tenho nenhum tipo de problema e estou bem, é um momento. Botava culpa em tudo, né? Exatamente. No trabalho, nas pessoas, nunca era depressão. E como vocês comentaram ali, nada tinha cor. Eu podia ganhar 1 milhão, eu podia trocar a casa, comprar um carro, viajar, não tinha cor. Poderia até ter um sabor no momento ali, mas passava muito rápido. Eu tive a segunda fase de aceitar o tratamento, mas não fazer o tratamento como deveria. E acho que nessa fase foi a fase que a gente começou a ter problema. Né? E quando ela faz aquela proposta final, qual foi a sua reação? Eu tomei um choque porque eu nunca amei ninguém na minha vida como eu amo a Darcy. Ela sabe disso. Oh, que lindo. E eu falei, poxa vida, eu vou jogar tudo isso fora. Filho, a família, e aí, como é que vai ficar? Então, foi aquele momento de reflexão. Acho que foi a primeira vez nesse processo todo que eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu preciso mudar.
Eu preciso trocar. Se eu não virar essa chave, eu vou perder a minha família e vou acabar me perdendo. Porque nesse processo todo, eu fui deixando de fazer as coisas. Eu interrompi uma carreira musical porque eu não sentia mais o que eu cantava. Eu falei, então, dessa forma, não vou cantar mais. Se eu for ali para eu fazer um papel apenas, eu não vou fazer, interrompi. E as coisas, elas foram... Eu fui deixando de fazer as coisas. Eu não queria falar com ninguém, eu ficava em casa, sabe, para ir fazer alguma atividade em grupo, em família, era muito difícil. Então foi muito complicado. E teve a terceira fase que eu falei, agora eu preciso mudar, eu preciso fazer. Aí eu passei a fazer o tratamento da forma como eu deveria fazer. Que foi justamente quando a gente conversou e eu falei, olha, é tudo ou nada, eu não aguento mais, porque como vocês falaram ali, eu estava adoecendo também. Sim. A minha vida estava ficando cinza também, porque, imagina, eu trabalhava com ele, eu convivia com ele 24 horas por dia, e ele sempre daquela forma pesada. Gente, adoece. Fica a reflexão para o que está doente e para o que convive. Nós precisamos ter atenção a ambos, Exato. mas uma decisão precisa ser tomada. A vida não se resolve senão a partir de nós decidirmos, nos dispormos a ela. As decisões precisam ser tomadas, claro, considerando que no momento agudo da depressão, isso vai ser mais desafiador, mas em algum momento, num raio de lucidez, é preciso tomar as rédeas e dizer, eu vou fazer o que precisa ser feito. Inicialmente, de pronto, um tratamento. Mas vocês trabalham juntos ainda. Graças a Deus passaram essa fase, estão lindos, maravilhosos, felizes. Mas nesse dia a dia corrido da vida, houve alguma situação em que vocês se desconectaram de novo sem perceber? Não mais por aquele motivo, graças a Deus. Mas se houve algum momento desse tempo todo de casados que você procurou o João? Cadê o João, meu marido? Cadê a minha mulher, minha esposa, minha mulher? Cadê nós dois, para além do dia a dia? Já aconteceu algo assim? Já. Darleide, o que acontece? Embora ele tenha estabilizado na questão da depressão, eu adoeci. E eu não percebi que eu adoeci emocionalmente e fui me desconectando dele. Eu, na verdade, fui me afastando dele por proteção, porque foi tão ruim aquela época que eu, para me proteger, eu me afastava e me trancava dentro de mim, como quem diz, eu não preciso dele para nada. Eu preciso viver por mim e pelo meu filho. E aí a gente foi vivendo como amigos. Nós viramos apenas amigos dentro de casa. Desconexão total, sabe? Tínhamos contas para pagar, pagávamos contas, tinha que fazer algum acerto, fazíamos acertos. Era isso, era como se fosse um outro membro da família. Mas a desconexão do olho no olho, do abraço, do beijo. O beijo é o sinal, né? O beijo é o sinal. Quando começa um selinho só, o beijo na testa, você já sabe que você já está desconectado. E aí eu tive que ir resgatar a Darcy para poder colocar as coisas no lugar. E aí foi comigo. E isso não é muito distante, né? É dos dias recentes em que a gente se dá conta de que é preciso voltar. Voltar ao primeiro amor. Eu ouviria mais da história de vocês, mas como vê, tem mais convidados, tem mais interações. Eu só queria dizer que eu os trouxe por considerá-los um lindo casal, por ter uma amizade que eu amo com a Darcy, por ouvir de vocês essa história que inspira muitos, que às vezes nos veem na TV e diz assim, são perfeitos? São lindinhos assim? E a gente conta dos bastidores desafiadores da vida, mas da graça de um Deus que nos assiste plenamente e que vocês continuem lindamente casados, felizes, enfrentando qualquer adversidade pela graça de Deus. Obrigada, viu, João? E hoje estamos, graças a Deus. É possível se reconectar. Sem dúvida. Beijo, amados. Obrigada. A gente se encontra em outros momentos, viu? Bom. Com o Alan e a Eliane, nós ainda conversamos no programa de hoje. E eu aqui do meu cantinho ainda vamos ouvir Michele Manoeli, ainda quero ouvir o Marquinhos. Eu prometi que ainda vamos saber hoje do casamento dele. Menina, o tempo que voa. Minha amiga, você viu ali quanto de desafio? Numa hora ela se desconecta dele. Então, na psiquiatria, a gente tem um estudo muito lindo que diz, olha o que o cérebro é capaz de fazer em emoções para proteger uma pessoa. Então, a desconexão foi para manter-se viva. Assim como um toque, uma criança com toque, um adulto com toque, não é hora de tirar o toque, porque o toque está a serviço da integridade. Você está falando do transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, um exemplo. Um exemplo. Então, a gente chama isso de normopatia. No caso dela, não. Foi exatamente para ter a saúde.
para se manter viva e inteira. Mãe, né, tem um filho, então há prioridades. Mas interessante é quando ela tem a consciência e decide se reconectar. Você vê o que é o movimento da integridade, né? Assim, ok, eu estou me defendendo, é como se fosse assim, eu estou me defendendo dessa relação, com medo que ele volte a adoecer e eu passe tudo de novo. Mas e sem essa relação, o que é que fica? Não é melhor tentar? Na minha terra, a gente tem um ditado que diz: barco perdido, carregue bem carregado. Se vai perder, que perca com tudo. Né? É mais ou menos o movimento que ela faz. Eu me defendo, mas resta o quê? Eu vou perder essa relação de um homem que eu admirei tanto em tantos aspectos, que eu quero para mim, para fazer minha vida? Não, vou me reconectar. A gente não tem o resto da história, porque seguramente Darcy nos daria elementos para entendermos como ela fez esse movimento para retomar a conexão, que não é fácil. Exato. Né? A conexão tem que ter presença e tem que ter escuta. Então, a história, que pena que eu não vou ouvir. No próximo programa, quando vocês terminarem a história, por favor, me chamem. Mas como regra de ouro, para nos despedirmos, amiga, o que você diria aqui? Regra de ouro para um casamento se manter, mesmo com tantas adversidades a serem administradas? A regra de ouro é o que eu falei a princípio. Casamento é uma decisão. É uma decisão. Mas é preciso haver essa consciência de até onde ir, qual é o limite. Quando isso de permanecer vai transformar-se numa doença coletiva. A família toda vai adoecer. Então, não é a perda de um relacionamento, é de toda uma família. Eu preciso analisar isso de maneira acurada para tomar uma decisão segura. Né? Ela viu possibilidades, porque o João se movimentou. Foi. No terceiro episódio, ele fez uma volta espetacular. Aí ela ficou com a ressaca do medo, né, Darcy? Ressaca, essa A palavra. ressaca. A ressaca tem aquele pico, que você sabe que euforia e felicidade são diferentes. Euforia é um pico. Depois de 5 minutos é ressaca. A felicidade não. Ela não tem like. A felicidade é feita de coisas tão simples, mas está, sobretudo, relacionada à qualidade das relações. Então, eu acho que a memória que a Darcy tinha dos bons momentos com o João ajudaram no processo de reconexão, na verdade? Reconstruir uma história que tinha sido muito bonita, E de agora, muita luta, e agora retorna bonita. muito né? bonita e consistente. Obrigada, minha amiga. Prazer, Bonita querida. você também. Ah, muito Querida, obrigada. Sua linda. Deus te abençoe muitíssimo. Olha, gente, eu venho mais vezes. Maravilhosa. Essa é a Reivli. Meus amores, nós já voltamos daqui a pouquinho. Nós vamos conhecer mais da história da Eliane e do Alan aqui juntinho comigo, viu? Até já. O teu nome é conforto, o teu nome é força, o teu nome é poder, o teu nome é perdão, o teu nome é esperança, o teu nome é justiça, o teu nome é vida, o teu nome é cura. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus, 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 Jesus. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus. Amém. No nome de quem nós agradecemos pela vida, pela graça que nos mantém, que nos sustém a cada dia, em nossos relacionamentos, em nossas experiências todas. Bendito seja o nome de Jesus. E nós estamos por aqui já, meio no finzinho de festa. E estava por aqui a Darcy e o João. Ela precisou sair para fazer o revista.
Nós temos muito trabalho nos bastidores também. No outro momento já combinamos de que eles voltem para terminar essa história. Mas fim de festa, você sabe, né? Tem docinho para quem fica, tem mais graça por aqui. Eu vou até, aqui no cantinho com vocês daqui a pouquinho, experimentar do Bem Casado, tá, Alan e Eliane? Mas por agora, deixa eu te lembrar da revista Sem Tabus. Em todos os programas, eu fiz questão de mencionar que nós estamos daqui não somente falando, o falar tem o seu lugar, de te orientar, de te fazer pensar, refletir, tomar decisões, mas nós queremos estar mais perto de você, queremos ser mais íntimos aí da sua história. E eu quero mandar para sua casa a revista Sem Tabus. Aqui nós vamos falar de relacionamento, casamento, intimidade, sexualidade, prazer, alegria, resoluções de problemas também. Tem casais em sofrimento por conta da tal pornografia. Quantas mulheres, especialmente mulheres, trazem suas queixas a mim. E eu ofereço a todos, com muito carinho, a oportunidade de se debruçar sobre esse tema, mas sobre todos os outros que nós deixamos aqui disponíveis para você na revista Sem Tabus. Sexualidade, com prazer, com propósito, com alegria. Homens gostam mais, mulheres gostam menos. É nada. Isso é bom para todos, para homens e mulheres. Mas qual é o lugar que nós damos a esse valor do casamento? É sim, está intrínseco a um relacionamento conjugal, a sexualidade. E eu, no fim de festa, fico com vocês, viu? A última parte do nosso programa. Eu quero até convidá-los para vir comigo até ali, mas antes, deixa eu pegar aqui, ó, um bem casado, porque vocês são bem casados. Tá aqui, Alan. Vem comigo para cá. É só um convite para vocês virem comigo para cá. Enquanto você, olha, manda sua mensagem para a gente no WhatsApp 12982444449 e garante a revista Sem Tabus que nós mandamos para você de presente agora. Agora mais pertinho aqui, né? Nesses anos todos de casados, o que foi mais desafiador nesse casamento no que diz respeito ao Alan? Entrega tudo para a gente. Entregar tudo. Então, eu acho que foi bastante desafiador esse processo de trabalharmos juntos, né? Então, como nós empresários, como né? empresários. Então, assim, como foi mencionado, né? Também pela Darcy, é um grande desafio você estar ali lidando o tempo todo. E quando você chega em casa, nem sempre é verdade. Você deixa, né, na empresa as demandas. Então, a gente acaba confundindo um pouco a relação, mas foi um grande desafio que nós lutamos juntos para superar. Mas conta aqui, teve dias em que você chegava em casa carregados do trabalho, tomava um banho e ia dormir, era o máximo boa noite? Sim, sim. E a Alan me ajudava mais. Quando eu ia trazer algum tema relacionado ao dia a dia, ao trabalho, ele conduzia, ele fechava. Não, a gente trata amanhã. E foi me educando também a segurar e separar um pouco as demandas. Isso não é comum. Dizem que geralmente é o inverso. É o marido quem leva trabalho para casa. Tá vendo como as coisas não são tão quadradinhas como a gente imagina? Era o Alan quem sustentava, dizia, amorzinho, é amanhã. Exatamente. Eu acho que tem um princípio da lei de que eu busco seguir desde muito jovem. As pessoas, elas são mais importantes que as coisas para mim. E a despeito de qualquer negócio, de qualquer coisa que nós estivéssemos fazendo, para mim, a nossa relação era mais importante. Então, eu precisava cuidar disso com bastante, coerência, energia, prioridade, porque era ela. E imagina, lá em casa são 3 mulheres. Então, se eu não tiver ali bem dentro da regra, imagina para mim. Mas essa questão da comunicação, ela foi crucial em diversos momentos da nossa vida. E tiveram momentos que foram extremamente desafiadores, porque imagina, no mundo do empreendedorismo, você vai recebendo pressão, as coisas vão acontecendo e às vezes você fica com a pilha. E aí, se você não torna a sua casa um refúgio, você está perdido. E lá em casa, a gente decidiu que seria o refúgio. Quando alguém tentava fugir disso, então a gente já parava por ali, muda a conversa. Agora, eu estou falando com 2 pessoas que têm características de líderes. Sim. O Alan é um líder, você é uma mulher muito líder, empreendedora, começou a trabalhar muito cedo. Sim. Como é que vocês administraram também isso tudo em termos de personalidade, Eliane? Eu acho que a questão do autoconhecimento, né, de buscar alternativas de bem-estar,
né? Eu procurei buscar também esse movimento de bem-estar, de fazer coisas que eu gosto muito, de estar bem, para não trazer todo aquele processo, muitas vezes, de competitividade com ele. Então, eu precisava atingir uma maturidade, não exigir tanto dele aquilo que ela demanda minha. E a gente foi, como nós sempre fomos muito, muito amigos, como eu contei, mencionei no início, né? Foi um amor que virou amizade, que voltou ao amor, então a gente acabou se conhecendo um pouco mais e percebendo quando o outro estava exagerando um pouquinho, quando eu estava impondo demais. Geralmente a gente não percebe, né? Claro que não. A gente não percebe. Então, em alguns momentos, por valorizar muito a relação, por todo um amor que realmente sempre existiu entre nós, Mas muitas vezes eu dava uma recuada. Exato, mas teve momento em que você reconheceu, passei do ponto, retrocedo, assim, engolindo o choro, mas retrocedia. Assim como teve um momento também que eu tive necessidade de me impor. Eu acho que é esse movimento de se impor, de voltar atrás. O que é se impor? É falar mais alto? É brigar com ele, colocá-lo no cantinho do pensamento? O que é? Não, era esperar alguma oportunidade mais leve para expor algo que eu não estava satisfeita, né? Que eu não estava me sentindo bem com alguma situação. E aí eu sempre falava. E o bom da minha relação, eu considero isso, eu consegui ser eu mesma. Eu não me sentia com medo e receio de conversar com ele. Né? Porque então, ele respeitava tamanho, né? Isso. E em alguns momentos, quando eu estava assim, no processo de estar muito irritada ou cansada demais, eu costumava recuar. E às vezes não entendia o silêncio dele, que eu queria que ele respondesse, que ele conversasse comigo ali naquela hora. Como era, Alan? Então, imagina que se eu fosse responder, como era que ia ficar a situação. Ela já estava nervosa, muita cobrança. E aí, uma das alternativas que a gente acabou criando foi o seguinte, ó. Brinca com essa empresa aqui, que eu vou brincar com essa outra. Você vai tocando aí, a gente se reúne, toma as decisões estratégicas, porque assim, são cabeças diferentes, são visões diferentes, são desafios diferentes de como ela olha, de como eu olho, a visão de mercado em si. Mas isso foi enriquecedor para nós dois, porque me fez com que eu amadurecesse muito na relação conjugal, com o cuidado com ela, com as nossas filhas, com os nossos familiares e com todos os nossos colaboradores, mas também foi enriquecedor para ela no sentido de que ela amadureceu muito como gestora, como empresária, como empreendedora. Então, isso foi muito bom para a gente até esse momento da nossa vida. E há de continuar sendo. E há de continuar sendo. Ela está no ano sabático dela, a gente está numa fase de transição, vendemos a empresa que ela tocava, né? Tá de folguinha. Tá de folguinha. E aí, buscando de Deus sabedoria para novos desafios, sem perder o foco da relação, da nossa relação com Deus, um com o outro e com a missão. E é muito bonita mesmo a história de vocês, a vida de vocês com as meninas. Tem um amor, uma leveza nessa família que é assim, uma delícia de ver. E é um testemunho real de que um homem e uma mulher com os seus desafios pessoais, mas muito capazes de reconhecer os erros, de aplaudir os acertos um do outro e de construírem juntos uma vida. E eu fico muito feliz de vê-los ao longo dos anos transbordando essa experiência amorosa, cada vez mais madura e abençoadora. Obrigada, viu? Mas ainda fica por aqui, eu só vou dar um pulinho por ali para falar com o Marquinhos, que eu disse que queria saber dele. 7 aninhos de casado, no programa passado ouvimos um pouco mais da Michele, mas o que é o grande prazer de ser casado e o grande desafio, já que você viaja bastante, tocando? Conta, Marquinhos. O grande prazer é ver ela feliz e o grande desafio é todo dia ter essa disposição de fazer ela feliz. Né? Porque eu aprendo que com a vida e com a maturidade, que responsabilidade é responsabilidade. Então, a gente não pode depender da vontade, daquele dia que hoje eu estou com vontade de fazer ela feliz. Até aquele dia que talvez você não tenha aquela vontade assim, mas a maturidade, casamento é maturidade. Eu lembro que quando eu fui me casar, né, a gente já cresceu na igreja, né, tem todos esses princípios, né, mas naquele momento da oração final ali do casamento, que a ficha caiu. Falou, agora ela é a sua responsabilidade. Cara. Você
Você é o homem agora, você vai fazer o seu melhor, você vai ser o desafiado dessa relação, porque agora ela deixa de depender dos pais e agora ela é a sua responsabilidade. Que bonito. Então, eu penso isso, casamento para mim é isso, é fazer ela feliz e quando eu vejo que ela está feliz, eu fico feliz. Então, esse reverbera em mim, né? Que lindo. Como é o nome dela? Suelen. Que lindo, Suelen. Que continue sendo feliz, fazendo-a feliz, experimentando essas delícias do casamento, sem perder de vista que é uma manutenção. Sabe que outro dia alguém me disse assim, Darley, você já prestou atenção? As unhas, as mulheres vão ao salão fazer as unhas, aí diz, para manter as unhas bonitas. Aí mantém o cabelo bonito, mantém a casa arrumada, mantém o carro, leva à oficina para fazer a manutenção. Então, a vida pede manutenção. E às vezes a gente pensa que um casamento vai ficar assim. Nós estamos casados e deixa assim. Temos filhos, temos essa vida cotidiana, isso é ser casado. Mas casamento requer essa manutenção também, essa atenção também, de ser algo do que o Marquinhos diz, assim, de eu prestar atenção e manter esse relacionamento, manter a minha esposa feliz e certamente, se ela estivesse aqui, diria a mesma coisa. Eu também cuido de meu marido e está feliz. Se o marido da Michelle estivesse aqui, ele diria a mesma coisa. Nós estamos aqui, vocês aqui vão dizer da mesma coisa. Aí fica essa pergunta, como é que você tem levado em consideração a manutenção do seu casamento? O que está na agenda do dia no que diz respeito a este casamento? Dá uma olhadinha na agenda, tem ali tantas tarefas, mas além das tarefas que são necessárias, mas nem muitas vezes as mais urgentes, está na ordem do dia cuidar do casamento, cuidar do relacionamento? Pensa bem. Se não está, não é hora de colocar, de acrescentar. Hoje é dia de fazê-la feliz e fazer isto se repetir todos os dias. Hoje é dia de considerar a felicidade do meu marido, o bem-estar do meu marido. Vai ter momentos em que vai ter conversa séria, porque tem horas de conversas duras, difíceis, não tem? Sim. Não teve ocasiões em que vocês precisaram sentar para colocar os pingos nos is? Sim. Fácil? Sim, diversas vezes e não foi fácil. E criar essa agenda de prioridade para nós foi essencial. E cada momento da nossa vida a gente foi se reinventando. A gente já se conhece há muitos anos. Né? Eu tenho muito mais tempo com a Eliane do que com a minha mãe. Né? E a dona Lucia não precisa ficar com ciúme, porque é todo mundo muito bem resolvido. Né? É verdade. Mas, como eu estava te falando, então criar essa agenda de prioridades é muito importante. Lá em casa, como eu falei, são 3 mulheres que gostam de presentes, que gostam de viajar, né, e que gostam de presença. Uma manutenção cara, né, amigo? Caríssima. Eu não estou aguentando mais, Darley. De toda hora, pai, pix, e é cabelo, e é creme. Gente, me ajuda. Mas essa agenda cotidiana com elas é que faz com que esse relacionamento se fortaleça. E aí é o culto familiar em conjunto, é fazer exercícios em conjunto, é caminhar em conjunto, é passear, é conviver na nossa comunidade em conjunto, na nossa CL, CL6, enfim. Essa convivência é que faz fortalecer esse laço especial. Né? E se a gente não cuida disso... Já era. E essa busca de repertório, como você falou, para manutenção, um programa como esse contribui muito, né, para o desenvolvimento de casais. A gente aprende sempre uma coisa nova, houve uma experiência. Então, nós sempre gostamos de participar de encontros de casais. Já tivemos a satisfação de participar de alguns, onde você era orador. Então, nós gostamos também de investir na nossa relação, porque foi uma escolha que nós... decidimos fazer manutenção mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter Alan na minha vida. Certeza. E nessa manutenção, está na agenda só o tempo de vocês? Deixa as meninas, porque eu digo isso até por ter ligado para vocês e ter feito o convite. E vocês se dispuseram rapidinho a vir, por ser um momento do casal. Isso se mantém. Sim, e nós temos esses momentos definidos. As nossas filhas estão crescendo. Elas até gostaram de ficar em casa sozinhas,
Mas aí a avó já chegou, que estava viajando e foi lá ficar Estavam com muito ela. soltinhas, Estavam aí a muito avó chegou. soltinhas, aí a avó chegou. Mas a gente tem esses momentos especiais e eles são essenciais, né? Teve algum momento de crise? Aquela dali, Darleide, foi uma crise. A gente precisou se reorganizar? Ou vocês conseguiram fazer essa manutenção, né, melhor para não ter que chegar e enfrentar alguma crise? Ela está logo olhando para mim, eu vou esperar que ela fale primeiro. Eu né, Darleide? penso assim, a gente sempre trabalhou muito, né? Então, eu acho que a gente estava com... Acho não, tenho certeza que em alguns momentos nós estávamos com excesso de trabalho. Alain correndo demais, viajava muito, muito dedicado ao trabalho, eu do outro lado também. Eu acho que naquele momento a gente deixou de dar tanta manutenção no nosso relacionamento e os dois perceberam isso, né? Os dois perceberam isso, os dois, nós conversamos sobre isso, que a gente precisava desacelerar um pouco mais, curtir um pouco mais as pessoas que nossa rede de apoio sinalizava para a gente, nossa família, nossos amigos. Vocês precisam aproveitar um pouco mais, precisam curtir um pouco mais. Então, a gente prestou atenção e deu tempo de evitar um distanciamento maior. Então, eu ali muito voltada para a criação das meninas, para o trabalho, e eu acho que a Alain ficou um pouco esquecido. Você até me ajudou, Darleide não deve lembrar, mas nós estávamos em viagem para Capim Grosso e você me deu alguns conselhos na época. Minha filha tinha 1 ano e agora tem 17 anos. E aí você falou, e Darleide falou para mim... devendo essa. Darleide Pix, falou Alain. para mim, deu um monte de conselho. Mais uma mulher pedindo pix. Ela falou uma frase que eu não vou dizer aqui no programa, depois quando terminar eu falo que eu, peguei aquela frase e que eu disse assim, ai, a Alain tá muito mal-humorada. Aí Darleide falou alguma coisa. Aí eu fui lá e pratiquei o que ela... Não é que deu certo? Nem sei o que eu falei, que não pode ser dito em público. Obrigada, viu? Pela leveza, pela graça, pelo compromisso de serem família, de testemunharem de Jesus por onde andam. Obrigada, viu, por terem vindo lá de Salvador, completando agora 20 anos. 20 anos. 20 anos de casados. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Obrigada. Revê-los pessoalmente, rever tantos amigos e poder falar com tanta gente especial que nos assiste nesse momento. Isso para nós é tão importante, Darleide, que a gente já trabalha nesse Ministério da Família também. Já atuamos nisso nas nossas igrejas, já fazemos palestras para casais também, encontros de casais. São bênçãos. Obrigado pela inspiração. Obrigada. E obrigado pela oportunidade de poder testemunhar desse amor especial, do cuidar de Deus nas nossas vidas e de poder estar aqui com você. Obrigada. Beijo para as meninas, viu? Sim. Muito obrigada. Ai, meus amores, isso tudo porque Deus faz, Deus acontece, Deus está presente. Deus é quem dá a regra de ouro para nós permanecermos firmes. Aliás, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não tem casamento que se sustente, não tem saúde que se mantenha, não tem relacionamento que perdure, não tem eternidade se Jesus não estiver e nós não estivermos nele. Que a graça desse Jesus maravilhoso abrace sua família, sua casa, que sejam blindados contra todo o mal, que experimente esse amor genuíno que vem do colo de Deus para você. Abraçados na graça, permaneceremos juntos com Jesus para a eternidade. Um beijo, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada a vocês mais uma vez. Michele e Manoeli, mais uma vez, obrigada, Marquinhos. Uma alegria tê-los aqui. Que Deus os abençoe para nos despedirmos do programa de hoje mais uma vez. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar.
te das o teu coração.